Olá, pessoal! Damos início ao terceiro módulo do workshop de introdução ao Ashtanga. E nesse vídeo, a gente vai falar sobre vários assuntos que estão relacionados ao dia a dia do Ashtanga, do praticante de Ashtanga. O que acontece com a gente quando a gente começa a praticar 6 vezes na semana? O que acontece com a gente em cima do tapete? Por que a gente pratica desta forma? Vários desses assuntos eu vou trazer para vocês aqui, para que vocês possam estruturar bem a prática de vocês e possam tirar dúvidas quando elas surgirem, possam também trazer a consciência de alguns elementos que são bastante importantes para que a gente aplique no nosso dia a dia. A gente vai iniciar com um elemento bastante importante que se chama Vinyasa. O Vinyasa nada mais é do que um movimento integrado à respiração. Quando vocês aprenderam lá o Surya A e o Surya B com a professora Amanda Dallabona, ela ensinou como você deve se movimentar dentro das suas respirações, ou seja, você inspira, eleva os braços, exala, flexiona todo o corpo à frente, inspira, eleva o tronco e a cabeça e assim sucessivamente. Isso é bastante importante e é o Vinyasa que vai estruturar a prática de Ashtanga. Por quê? Porque para cada postura existe um número de vinyasas. Isso fica bastante explícito quando a gente está aprendendo a postura com o professor, porque ele vai te ensinar exatamente como respirar e se movimentar dentro daquela postura. E nas aulas guiadas também que acontecem para quando o praticante já tem um certo tipo de experiência. O objetivo do Vinyasa é gerar calor no nosso corpo. Então, quando a gente está lá respirando profundamente e se movimentando, a gente gera um calor. Geralmente, a gente pratica também de janelas fechadas, que faz com que esse calor ainda aumente mais, né? Principalmente quando a gente está praticando em turma ou até em casa. Sempre se indica praticar de janelas fechadas para que esse calor permaneça. Mas é o Vinyasa que vai gerar o calor, né? Esse movimento e essa respiração profunda. Gerando calor, as toxinas do corpo começam a ser eliminadas. Como isso ocorre? Através do nosso sangue. O nosso sangue vai ficando com esse calor mais fino e vai circulando pelos nossos órgãos, vai circulando pelas nossas articulações e vai eliminando, passando por esses órgãos e articulações e eliminando todas as toxinas que se instalam nesses locais. Isso faz com que o nosso corpo se torne muito mais saudável. Isso aumenta a nossa imunidade. Então, o Vinyasa, gerando esse calor, torna o nosso corpo um corpo muito mais saudável. A gente deixa de ter todos aqueles resfriados, dores de garganta ou algumas outras doenças que geralmente acometem as pessoas. Isso vai ficando cada vez menos comum ao praticante de Ashtanga. O suor é um subproduto do Vinyasa. Por quê? Porque com o calor a gente passa a suar e essa toxina ela só vai vir para fora do nosso corpo a partir do suor, a partir ali dos nossos poros. É o suor que vai trazer essa toxina para fora, eliminar, né, de dentro do nosso corpo. Então, é importante que a gente permita que esse suor aconteça. Tem bastante gente que não gosta muito de suar, né? E a prática gera esse suor. Então, é importante entender o porquê desse suor estar acontecendo, né? O porquê das janelas fechadas, o porquê da importância de a gente gerar esse calor para desintoxicar o nosso corpo. Então, o Vinyasa, ele serve para desintoxicar o corpo, mas também os órgãos dos sentidos, que é um segundo momento. Os órgãos dos sentidos, como a gente já falou em vídeos anteriores, é o objetivo, né? Que a gente possa dominar os órgãos dos sentidos, purificar os órgãos dos sentidos, mas isso é bastante complexo. Então, primeiramente, a gente inicia através dessa purificação do corpo,
para depois de um tempo de prática assídua e um desenvolvimento bem concreto, né, bem profundo dentro dessa prática, a gente possa purificar e se desenvolver a partir dos órgãos do sentido. Então, o Vinyasa ele é a base para que tudo isso ocorra. Se o método for seguido de maneira correta, o corpo vai se tornar saudável, forte e puro. Esse é o objetivo. Vamos falar agora do Tristana. Como o nome já sugere, são três elementos que são importantíssimos dentro da nossa prática. Um deles a gente já conheceu, que é o Vinyasa, o movimento integrado à respiração. O outro é o Drishti, que são os focos de olhar, né? Existem 9 tipos de focos de olhar que a gente traz, né, dentro da prática. E os Bandhas, que são as travas energéticas. Existem 4 tipos de travas energéticas que a gente aplica dentro do nosso corpo durante a prática de Ashtanga. Então, vamos falar um pouquinho do Drishti. Então, existem 9 tipos de Drishtis. O objetivo dos Drishtis é que a gente não se perca dentro da prática. É muito comum que através dos olhos, que é um dos órgãos dos sentidos em que mais a gente se distrai através dele, a gente se perca. Então, a gente não vai fechar os olhos durante a prática. A gente tem um lugar determinado para olhar e essa determinação, esse foco de olhar, ele também vai constituir a parte energética da postura ou da movimentação. Então, eu posso olhar a ponta do nariz, posso olhar o teto, a testa, né? Aqui em cima o terceiro olho, para os pés. Existe um porquê desse drishti, né? É também a circulação energética através desse órgão do sentido que é os olhos, né? O olhar. Geralmente, quando a gente faz flexões à frente, o nosso drishti, por exemplo, é no pé. E é importante que a gente compreenda que eu não vou deixar de alinhar o meu corpo para estar dentro do drishti correto, né? Então, eu olho para o pé, mas eu trago o olhar em direção para, não necessariamente eu preciso estar enxergando o pé, né? Então, eu não quebro o pescoço e travo a energia que eu mantenho, esse alongamento do meu pescoço e olho em direção ao pé. Existe, então, um drishti adequado para cada postura e cada movimentação que o professor vai passando para o aluno conforme vai passando as posturas e as movimentações dentro da prática. Mas, se você esqueceu, porque são muitas posturas, se você não sabe para onde olhar, não está errado sempre olhar para a ponta do nariz. Ou seja, cuide do seu nariz, traga a atenção para dentro. Então, essa é a maneira correta da gente praticar, sempre trazendo o foco de olhar para onde o professor indica e, se não souber, traga para a ponta do nariz. A gente vai falar agora dos bandhas, que é o terceiro elemento do Tristana. Então, os bandhas são as travas energéticas. Existem 4 delas. As 2 primeiras que eu vou falar agora são as mais importantes dentro da nossa prática de Ashtanga. A primeira delas é o Mula Bandha. Mula Bandha é a contração de esfíncter anal e urinário, assoalho pélvico. Então, a gente contrai essas áreas e puxa para cima. O segundo é o Uddiyana Bandha, que é a contração do abdômen, principalmente a parte baixa do nosso abdômen. Então, também essa contração e puxa para cima, né? Toda a musculatura, tudo que tem lá dentro, a gente puxa para cima. O terceiro é o Jalandhara Bandha, que é aqui nessa área do pescoço. A gente geralmente traz o queixo para dentro e trava essa área. O objetivo é que a energia fique nessa região baixa, né? Não saia de dentro do corpo. E o quarto, que é menos usado, é mais utilizado em práticas de meditação e alguns asanas específicos, que é o Jnana Bandha, que é aqui no nosso palato. Geralmente a gente coloca a língua no palato e pressiona para ativar esse bandha.
A gente se foca nos dois primeiros, Mula Bandha e Uddiyana Bandha, onde a gente contrai todas aquelas áreas internas ali do nosso baixo ventre e puxa para cima. Por que a gente deve fazer isso? Primeiramente, isso vai ajudar a gente a manter o calor do corpo, manter a energia circulando da maneira correta, vai dar estrutura para que a gente realize as posturas, principalmente as posturas que necessitam de equilíbrio, e vai também ajudar com que a gente possa realizar aqueles saltos que a prática propõe, né? Então, dominando essa área do abdômen, do baixo ventre, a gente consegue realizar essas posturas. Falando dessas purificações que o Ashtanga Yoga nos traz, né, nos proporciona em relação à sua prática, a gente pode falar sobre um aspecto vital de purificação interna em que o Patabi Jois ensinava muito aos seus alunos nas suas conferências e chamava de os 6 venenos da mente. Esse conteúdo ele vem a partir de um texto védico chamado Shastra Yoga, que acredita que Deus habita no nosso coração em forma de luz, mas que essa luz está coberta, está abafada por esses 6 venenos da mente, que são Kama, Krodha, Moha, Lobha, Matsarya e Mada. Em português, desejo, raiva, desilusão, ganância, inveja e preguiça. Quando a gente mantém e se desenvolve dentro da nossa prática, a partir dos anos, a gente vai dissolvendo esses venenos e vai acessando essa luz, permitindo que ela volte a brilhar novamente. Então, essa purificação, que é uma proposta da prática de Ashtanga Yoga, ela não está acontecendo apenas a nível físico, mas ela vai fazer com que a gente possa acessar novamente essa luz interna e vai permitir que nós possamos dissolver esses 6 venenos da mente e poder trabalhar sobre esse aspecto, né, de luz interior, de um contentamento maior, um aspecto mais livre de todo esse veneno, de toda essa ilusão que acomete a nossa mente. Como vocês sabem, existem sequências pré-definidas dentro da prática de Ashtanga. Então, o praticante ele não pode escolher qual é a postura que ele vai fazer em determinado dia. Ele tem que praticar aquela sequência que é pré-definida todos os dias. Isso não quer dizer que a sua prática diária vai ser igual. E é aí que eu quero chegar. Então, depois que a gente já falou sobre todos os elementos que compõem a nossa prática no seu dia a dia, eu quero falar sobre esse conhecimento profundo que a gente pode alcançar através da prática de Ashtanga Yoga, com a observação da nossa mente, com a observação do nosso corpo e da nossa respiração, para alcançar essa consciência sobre como nós somos, sobre como nós funcionamos, como tudo é impermanente. Quando eu falo de impermanência, eu estou falando sobre como a prática pode nos mostrar como as coisas são impermanentes e como elas mudam o tempo todo. Dentro de uma série pré-determinada, eu vou praticar todos os dias as mesmas posturas, mas a minha prática nunca será a mesma, porque cada dia eu estou diferente. O meu corpo pode estar diferente, influenciado por várias questões, a minha mente pode estar diferente, a maneira como eu me coloco diante da prática, né? Como eu me sinto diante da prática, vai estar diferente a cada dia. E a gente se desenvolve e aprende a lidar com essas alterações de maneira que a gente pode levar isso para o nosso dia a dia. Então, olha quanto conhecimento, quanta sabedoria a gente pode aplicar
né, através dessa prática em cima do nosso tapete para o nosso dia a dia. Então, trazendo essa total atenção à prática, a gente pode entender melhor sobre como nós somos, sobre como nós funcionamos, né? E também é importante que a gente possa entender e trazer a atenção para como a prática foi pré-determinada. Por que eu faço uma postura e depois vem a outra postura e depois a outra postura? Eu só vou conseguir ter esse conhecimento, essa consciência sobre o porquê eu pratico dessa forma, se eu tiver assiduidade, se eu mergulhar dentro dessa prática, se eu me dedicar a ela, para que assim eu possa compreendê-la, trazê-la para o meu dia a dia. Fica claro para a gente, conversando até aqui, que o Ashtanga Yoga é sistemático. Ele possui uma estrutura de aula que contém uma sequência fluida e vigorosa que é pré-determinada. Existe uma sincronização através do movimento e da respiração, e essa composição possui uma inteligência, ou seja, existem 5 séries dentro do Ashtanga Yoga. Dentro dessas 5 séries existem variadas posturas que todas estão interligadas e existe uma inteligência que as conecta. Então é importante o praticante compreender que existe um porquê eu fazer um asana depois do outro asana e quem vai determinar se você está pronto ou não para partir para a próxima postura é o professor que está te acompanhando. Aí a gente evidencia novamente a necessidade de ter um professor que possa te observar, que possa te instruir dentro da prática, porque o professor vai analisar como está a sua respiração, como está o seu sistema nervoso, como está o seu desenvolvimento, a sua dedicação e a fluidez, né, desses movimentos dentro da prática. Ele vai permitir que você avance na prática no momento em que você está preparado para isso. Muitas vezes a gente não consegue ter esse discernimento, né? Então é muito importante que o professor que determine isso. Essa inteligência, essa linha que conecta todas as posturas, elas devem ser seguidas da maneira como é ensinado o método. Então, eu não posso escolher qual é a postura que eu vou fazer. E se eu, por exemplo, já a primeira série, se eu termino a minha prática na metade das posturas da primeira série, eu ainda tenho que fazer as posturas finais. Se eu estiver, se é mulher, né, e estiver no ciclo, vai fazer as 3 finais. E quem vai poder orientar o aluno, o praticante, de como ele se comporta também nos dias, por exemplo, as mulheres, né, nos dias em que estiverem no ciclo, ou como ele se comporta mediante a sua prática em determinados momentos em que você não está bem ou está doente, qual é o tipo de prática que você vai fazer, quais são os asanas, é o professor. É bastante importante que a gente respeite muito isso e respeite a orientação do professor. Então, a prática ela vai além de toda essa limpeza física, de toda essa desintoxicação. Ela vem nos ensinar a maneira como nós devemos nos portar conosco, com as outras pessoas. Ela vem nos ensinar a não colocar tanta expectativa. Por exemplo, se eu coloco muita expectativa na minha prática, pode ser que eu me frustre, então eu deixo de me frustrar. A não colocar muita ansiedade, ou seja, estar praticando um asana já pensando naquele que eu não gosto lá na frente. Então, ela vai servir como esse espelho, em que você pode observar a maneira como você funciona e pode alterar esta maneira para que você não sofra, para que você não cause sofrimento às outras pessoas. O professor Chuck Miller diz que a prática funciona como uma metáfora extraordinária não só do indivíduo, mas de toda a humanidade. E que muito dano acontece com as pessoas porque elas tentam estar sempre mudando as outras pessoas. A prática então nos dá essa chance da gente se trabalhar, de mudarmos-nos a nós mesmos e encararmos-nos de frente a frente, né? Observarmos, né, como a gente se trata,
como a gente trata as questões, as situações. E tudo isso influencia a maneira como a gente trata as outras pessoas, consequentemente. Com o tempo, essa prática que a gente vai desenvolvendo, ela vai fazer com que a gente sempre esteja nos desafiando no sentido da gente estar sempre pronto para tentar mantermos em equilíbrio, né, diante de situações difíceis, de problemas, de imprevistos, porque é no tapetinho que a gente vai enfrentar os nossos medos, enfrentar os imprevistos, enfrentar momentos em que a gente não está preparado e ali a gente consegue ir se adequando, criando força, criando essa consciência e poder trazer tudo isso que a gente aprende ali para o nosso dia a dia. Quero finalizar esse módulo com vocês falando sobre os mitos do Ashtanga, porque o Ashtanga é alvo de muitos mitos, porque é uma prática mais ativa e aí tem muitas pessoas que imaginam que ela não é uma prática para todo mundo. Eu vou falar aqui uma frase que o Patabi Jois, o nosso guru, falava, que o Ashtanga é para todos, independente de idade, de situação física. Só não é para um tipo de pessoa, para os preguiçosos. Por quê? Porque você precisa ter assiduidade, você precisa praticar para se desenvolver dentro do método. É só isso. O restante, todo mundo pode praticar. Então, o primeiro mito é que o Ashtanga é muito difícil. É importante que vocês entendam e que todos entendam que yoga é para todas as pessoas. O que acontece? A gente enxerga lá um professor fazendo um super asana, que é uma super postura, e acha que aquilo é o ideal e que eu preciso realizar aquilo para estar praticando. E aí eu entro dentro da sala de aula e fico me matando para tentar chegar naquela perfeição de asana. Sendo que não existe asana perfeito e a postura não é o objetivo da prática, certo? O que é importante a gente focar dentro da prática? A prática. Então, existe uma variação para cada tipo de corpo, para cada idade, para cada necessidade, para gestante, para criança, para idoso, para pessoas que têm lesões. Isso vai ser sempre orientado pelo professor. Então, não existe. É um mito dizer que o Ashtanga é muito difícil. Na realidade, o Ashtanga é uma série de posturas. E, claro, pode ser difícil uma postura para um tipo de corpo, pode ser fácil para outra pessoa. Isso vai depender muito da condição de cada um. Isso não quer dizer que você vai executar melhor do que a outra pessoa porque você tem mais alongamento ou força. Não são esses os critérios. É importante realmente que a gente também traga essa aceitação de que a gente vai precisar passar por esse processo de prática para se desenvolver dentro de um determinado asana. O segundo mito, que também é muito confundido por aí, é que precisa se ter uma excelente forma física para começar. Não necessariamente. Como eu disse para vocês, não há necessidade de você ter nenhum pré-requisito para começar. Você não precisa ser atleta, você não precisa fazer outro tipo de exercício físico para se preparar para a prática de Ashtanga. Então, existe uma lógica, existe uma inteligência, a gente já falou sobre ela nesse módulo, e você simplesmente precisa se dedicar com paciência e assiduidade. Simples assim. Você não precisa ser especial para praticar esse método de yoga. Você só precisa querer. O terceiro mito é que essa é uma prática que causa lesões ao praticante. Tem muitas pessoas, inclusive professores de outros métodos de yoga, que acreditam realmente nisso. Não. Como a gente já disse, existe uma lógica que você deve seguir dentro da prática, respeitando as suas condições físicas. Porém, o que geralmente acontece? Muitas vezes a gente vai para cima do tapetinho com a cabeça em outro lugar.
mesmo trazendo foco para todos aqueles focos que a gente disse, que é a respiração, o vinyasa, os movimentos, os drishtis, que são os pontos focais, os bandhas, que são as travas energéticas, mesmo assim a gente está disperso. E aí acaba entrando em algum movimento ou fazendo algum tipo de movimento sem prestar atenção e sem estar presente e acaba se lesionando. Isso pode ocorrer. Outra questão que é bastante importante e é a prática mostrando de novo para a gente como a gente funciona, como é o nosso ego, como a gente age a partir dele, eu quero chegar lá de qualquer forma. E acaba desrespeitando os limites do corpo, acaba indo além. E aí vai causar algum tipo de lesão, pode causar, não vai causar, mas pode causar algum tipo de lesão ou sentir algum tipo de desconforto. Outra coisa se trata das aberturas que a gente vai começar a fazer dentro dessa prática. Então, eu vou começar a abrir quadril, eu vou começar a abrir espaço entre vértebras, eu vou criar alongamento. Isso pode causar um tipo de desconforto no corpo, como qualquer prática, né, que eu for fazer, qualquer exercício físico que eu vá fazer, que vai causar um pouco de desconforto até que o corpo se acostume, até que o corpo, nesse caso, ceda, abra. Mas isso não é nenhuma dor excessiva, não existe por que sentir nenhum tipo de desconforto e dor excessiva dentro da prática de Ashtanga. Então, é um mito de que o método pode machucar o praticante. E chegamos ao nosso quarto e último mito, que é apenas pessoas jovens podem praticar Ashtanga. Isso não é verdade. Como eu já disse anteriormente, não existe idade para praticar. Na realidade, a gente indica que as crianças comecem a praticar a partir de mais ou menos 9 anos. Mas os idosos podem praticar sem problema nenhum, é só querer. O professor ele pode adaptar as posturas para as necessidades, para o corpo, né? Fazer variações de movimentos e posturas para que o praticante possa se integrar dentro dos asanas e praticar da maneira mais fluida possível. Então, não existe isso. Qualquer pessoa pode praticar, em qualquer idade. Então, a gente chega ao fim desse módulo. Próximo módulo a gente vai falar um pouquinho mais sobre o nosso dia a dia. Eu acredito que a gente falou sobre coisas bastante importantes e que podem surgir dúvidas durante a prática. É importante que vocês acessem esse vídeo, que vocês reflitam sobre tudo aquilo que a gente conversou, mas que, se tiverem dúvidas, tirem essas dúvidas com os professores de vocês. Podem tirar também com a gente, que vai ser um prazer a gente poder orientar mais a fundo em relação a todos esses elementos, esses assuntos que a gente trouxe aqui.